Glória a Deus. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira e como nós fazemos às quarta-feiras, o nosso estudo bíblico, escola dominical, sempre às quarta-feiras, 19 horas, através da página aqui do perfil da Igreja Pentecostal, Casa de Oração. Hoje é a lição de número 2 do primeiro trimestre do ano de 2024. Hoje a lição número 2, nós vamos estudar a lição que diz a imagens bíblicas da igreja. Nós estamos num contexto geral falando da igreja, que é o corpo de Cristo. Estamos falando da origem, da natureza e da vocação da Igreja de Cristo no mundo. Então vamos nesse momento orar, agradecer a Deus. Já quero saudar na paz do Senhor Jesus os irmãos que já estão presentes, missionar a graça, todos os irmãos que também vão estar presentes em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes não é todos que aparecem quem está online, mas a missionária Graça está já mostrando que é ela que está online, né? Senhor Deus e Pai, obrigado por nessa noite estarmos aqui, ó Deus, mais uma vez, mais uma quarta-feira, na Tua presença, meu Deus. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse estudo, obrigado por todos, ó Pai querido, que vão estar conosco e que já estão conosco, Pai. Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria, abre o nosso coração, nossa mente, para junto, meu Deus, aprendermos e conhecermos a Tua palavra através, ó Deus, do estudo bíblico que o Senhor nos dado e nos preparado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje, no nosso texto áureo, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Queremos também já saudar o pastor Amauri. Aleluia. Verdade prática dessa noite diz assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo relata. O Espírito Santo relata-nos o quão gloriosa ela é. Ou seja, o Espírito Santo tem relatado quão glorioso é a igreja de Cristo, né? Então a igreja de Cristo, ela é gloriosa. Na nossa leitura em classe hoje, vamos estar lendo Efésios, livro de Efésios, capítulo 5, vamos estar lendo o versículo 25 até o versículo 32. Depois nós vamos ler também no livro de 1 Pedro, do capítulo 2, o versículo 9 e também o versículo 10. Então diz assim a palavra do Senhor, no livro de Efésios 5 e 25, vós maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela,
para a santificar, purificando-os a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Assim deve ser os maridos, amar as vossas mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, mas antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja, porque somos membro do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai, a sua mãe, unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. Olha o que a palavra de Deus nos mostra, né? Agora 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Coisa linda, né? Queremos também saudar nosso irmão Romildo. Glória a Deus por isso. Então, em outro tempo, nós não era nem povo, diz a Bíblia, né? E hoje, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, hoje, além de nós sermos um povo, ainda, como diz a palavra de Deus, olha, hoje nós somos povo e ainda temos esse prazer de, pela misericórdia de Deus, nós ter alcançado a misericórdia, né? Então, maravilha que nós vamos estudar hoje na palavra de Deus. Agora nós vamos, então, na nossa apresentação da lição. No tópico de número 1, alencar as imagens que descreve o relacionamento de Cristo. Tópico 2, pontuar as imagens que descreve a função da igreja. Tópico de número 3, explicar a imagem da igreja como habitação de Deus. Então é isso que nós vamos estarmos junto no decorrer dessa lição estudando. A nossa introdução diz assim: a igreja de Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Cristo. Então, por isso que nós precisamos prestar bastante atenção. Assim podemos contemplar a imagem ou as figuras que retratam o relacionamento, que descreve a função ou mostra de que forma a igreja é a habitação de Deus. E por isso nessa lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo, que comunica o relacionamento, a função, a habitação dessa descrição criada dessa instituição criada pelo nosso Deus. Então, quando nós falamos a imagem de Cristo, nós estamos falando que nós somos a imagem de Cristo. Quando nós falamos do relacionamento da igreja, nós estamos falando dessa igreja, não é a placa de nenhuma igreja, nós estamos falando que é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus, aonde eu, você, nós fazemos parte da igreja, porque o próprio Senhor Jesus, ele nos chamou e nos deu
a todos nós essa possibilidade de fazermos parte, sermos membro da igreja, onde Cristo é a cabeça da igreja. Queremos também saudar o nosso irmão Anderson Bernardes, que Deus abençoe. Fico feliz também de tê-lo aqui conosco, né? Graças a Deus. Então, vamos acompanhar essa lição até o fim, que é maravilhoso. É um estudo tremendo, onde nós aprendemos mais e mais. E hoje, falando então da Igreja de Cristo, hoje a nossa palavra-chave é imagem, porque nós vamos falar da imagem que nos trata, que representa o que nós somos, o que a igreja é. Então, é o que nós precisamos estarmos juntos, aprendendo da palavra do Senhor Jesus. Primeiro tópico que nós vamos estudar, está dizendo aqui, ó, imagem que descreve um relacionamento. Imagem que descreve um relacionamento. O próprio Jesus falou muito através de parábola, através de maneira que nós pudéssemos entender melhor as coisas. Então, imagens são coisas que não é imagem de escultura, não. Imagem são coisas que está na nossa mente. Quando nós falamos de algo, nós lembramos daquilo que está imaginando, aquilo que nos faz imaginar. Então é uma maneira correta de nós gravarmos na nossa mente e também no nosso coração. Então, primeiro ponto fala o relacionamento e descreve, a imagem descreve um relacionamento. Aí o primeiro ponto que nós vamos estudar está falando aqui, ó, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas das escrituras sagradas. Todo mundo sabe, né, que a igreja, ela é a noiva de Cristo. E a Bíblia descreve dessa forma, né? Quero também saudar minha irmã Maria Terezinha, na paz do Senhor. Deus abençoe minha irmã Terezinha. Obrigado sempre pela sua participação, né? Então, quando nós falamos a noiva de Cristo, é uma imagem semelhante, é uma imagem tremenda que está gravada no nosso coração. Nós falando a imagem, quando nós falamos a noiva de Cristo, nós temos essa imagem que é o quê? A igreja, está falando da igreja. Então, olha o que diz. Na verdade, a Bíblia usa tanta figura da noiva como a esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, vai falar sobre isso. Porque estou zeloso de vós, com todo o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Lemos aí 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Então, está aqui destacando a igreja de Cristo, uma virgem pura, e relacionando a igreja, então, com essa virgem, onde nós vamos, então, conhecer mais um pouquinho, que diz, convém destacar que a palavra grega, patmos, traduzida em 2 Coríntios 11, 2, virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu a núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, de pureza e fidelidade. Ou seja, está falando de uma moça que nunca se casou, nunca se contaminou. Então, é uma virgem pura. Então, a igreja
ela é tratada dessa forma. Isso é para nós entendermos como que a igreja, ela é realmente a noiva de Cristo, né? Então, é noiva de Cristo, é uma virgem pura, né? Agora nós falamos sobre a noiva de Cristo, agora vamos falar sobre a esposa de Cristo, né? Paulo retrata também a forma divina de uma imagem da igreja como esposa, assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que no relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor, o amor de Cristo. Por isso que Cristo nos amou de uma certa maneira que ele se entregou por nós lá na cruz do Calvário, né? Então, o relacionamento de Cristo com a igreja é o verdadeiro amor. Cristo amou a igreja. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retratado num relacionamento fundamentado, sobretudo na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da sua igreja, zela por ela, porque ama. Essa imagem de relacionamento amoroso em Cristo e a sua igreja deve ser parâmetro para todo o relacionamento de todos os casais cristãos. Então, por que nós estamos lendo aqui que fala que tem que servir de parâmetro? Porque o amor de Cristo pela sua igreja, ele é grande, o amor é sofredor. Jesus, então, se entregou pela igreja, morrendo na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados e se compadecendo por cada um de nós, mesmo nós ainda não sendo merecedor deste amor incondicional, deste amor verdadeiro que é o amor de Jesus Cristo pela sua igreja sobre a face da terra. E está dizendo que o relacionamento de todos os casais cristãos deve ser dessa forma. Deve. Porque hoje, as pessoas que não têm temor a Deus, que não conhecem a palavra de Deus, ou que nega a Deus, mesmo conhecendo, às vezes casa, mas não tem amor pela sua esposa, porque o casamento já é propositado. Se der certo, Deus, se não der, nós se largamos. Ninguém tem o verdadeiro amor como a palavra de Deus nos ensina, né? Porque todo mundo que casa, às vezes, encontra, às vezes, dificuldade, problema, situação difícil, mas se através do amor, se tiver o amor, através do amor, tudo vai ser superado. Não precisa se largar, não precisa terminar o casamento, porque o amor, ele supera tudo. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, todos os casais cristãos precisam ter realmente esse parâmetro de estar sendo comparado com o verdadeiro amor. E aqui, através do amor, as pessoas vencem as dificuldades, vencem os problemas e permanecem de acordo com a vontade do nosso Deus. Nós falamos sobre a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Vamos falar agora no terceiro ponto do primeiro tópico, sobre o rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros da igreja de Efésio, o apóstolo Paulo exortou a igreja, aqui a igreja é retratada, o apóstolo Paulo exortou, como está escrito no livro de Atos 10 e 28. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre ovelha e o pastor. Nós sabemos muito bem disso, né? Qual é o verdadeiro relacionamento das ovelhas com o pastor.
É tão interessante que, para quem já morou na roça, no sítio, sabe que quando eu estou falando agora do gado, imagina da ovelha, né? Estou falando do gado. O gado, quando tem aquela pessoa que cuida deles, se aquela pessoa chamar aquele gado, eles podem estar tudo espalhado no meio do pasto, mas eles ouvem a voz daquele cuidador, que lá no sítio nós chamava de retireiro, que era o que cuidava do gado. Quando ele chamava o gado, ele estava tudo espalhado no meio da invernada, dos pastos, mas ali eles começavam a trilhar um caminho, um atrás do outro, ia até aonde estava o seu cuidador, que nós chamava de retireiro. Agora imagina a ovelha, né? Imagina a ovelha. Então, aqui está falando sobre o relacionamento do pastor e as ovelhas. Então, é uma metáfora trazendo isso para a igreja, onde o nosso Deus, o nosso Jesus é o pastor e nós, a igreja, somos a ovelha de Cristo. Então, Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Então, Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou um alto preço pela sua igreja, pelo seu povo. Então, nós, pela misericórdia do nosso Deus, fazemos parte da igreja de Cristo, onde nós fomos comprados por um preço que não foi com ouro, não foi com prata que foi pago, mas sim com o próprio sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida de ovelha de Deus, que na verdade ele mostra que o pastor não deve fazer do seu trato como a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando, né? Olha o que nós aprendemos na palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala dessa forma. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e o versículo 3. Eu vou ler porque esse versículo aqui, nós precisamos realmente estarmos falando tremendamente sobre isso, que é necessário. Então, 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 2 e também o versículo de número 3. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe, nem por ganância, mas de bom ânimo, de ânimo pronto, ou seja, aquela pessoa que está sempre pronta a servir, mas com prazer, com amor. Então, cuidando do rebanho de Deus, que é a igreja de Cristo. Versículos de número 3. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servido como exemplo do rebanho. Isso nós vemos muito pouco, né? Principalmente nos nossos dias de hoje. As pessoas, quando recebem uma função, às vezes as pessoas ela não reconhece, não entende, né? Qual é a posição daquela função que ela deve servir o Senhor, né? Porque quando a pessoa é colocada à frente do rebanho, não é para ele ser um carrasco, não é para ele ser aquela pessoa autoritária, não precisa nada disso. Quando Deus entrega na mão do pastor o rebanho, ele quer que o pastor cuida desse rebanho com amor, com sabedoria, com dedicação, e servindo de exemplo ao rebanho, servindo de exemplo
a igreja. Não é servindo ali como autoritarismo, como mandando, o mandante, uma pessoa que tem todo o poder, nada disso. Devemos servir o Senhor com alegria e ser exemplo para o rebanho. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, né? O pastor não deve ser aquela pessoa que tem o domínio sobre o rebanho, mas aquela pessoa que seja o exemplo daquele rebanho, porque a igreja não pertence a homem e nem a mulher, a igreja é uma herança do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que as palavras do apóstolo Pedro devem servir de parâmetro para todos os pastores que cuidam do rebanho de Deus, que cuidam da igreja de Deus. Na verdade, ele mostra que o pastor não pode fazer o seu trato, fazer o trato, o que é? O seu tratado, fazer a sua convivência com o tratamento, ou de ação de tratar as pessoas de uma forma desagradável, desonesta, mas a palavra de Deus ensina o povo de Deus, o pastor de Deus deve tratar a rebanho de Deus com amor, com carinho, ser o exemplo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Tópico de número 2. Imagem que descreve a função. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Que coisa linda a palavra de Deus, né? Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, assim Deus mostra também no Novo Testamento. No primeiro pacto, vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Eu vou ler para vocês no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, 19, 5 e 6, que diz assim, olha: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a voz e aguardardes o meu conserto, então serei a minha propriedade particular, tendo todos os povos, porque toda a terra é minha, está dizendo o Senhor Jesus. Então isso lá no Antigo Testamento, que era o primeiro pacto, o pacto do Antigo Testamento, como nós lemos assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, ou seja, dentro das leis do nosso Deus. Então, aqui também fala que da mesma forma, possui hoje, no nosso dia de hoje, um povo debaixo do pacto também do nosso Deus, que é o novo pacto, que fala o Novo Testamento. Isso está lá no livro de Pedro. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz também dessa forma: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois, porque Deus não vos tinhais, sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então é uma alegria muito grande que Deus, através do seu amor, da sua misericórdia, Ele fez que nós se tornamos um povo e alcançamos a grande e infinita misericórdia do nosso Deus. Geração eleita, a palavra grega gen, que traduzido como geração eleita, também possui, traduzido como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só nação, de uma só raça, por causa do que ele tem em comum, ou seja,
Para Deus não há diferença, não faz acepção de pessoa. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser italiano, pode ser brasileiro, pode ser qualquer nação, porque somos essa mesma nação, essa mesma raça, escolhida pelo nosso Deus, somos a mesma geração, né? Então, não há distinção de raça, de cor, de sexo, de status sociais. Em Cristo, todos formam a nação eleita, a nação do nosso Deus, sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Paulo descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem o sacerdócio real. Aleluia! Essa imagem que vem do Antigo Testamento, antigo sistema sacerdotal levítico, na antiga aliança, Deus escolheu uma família que era a família de Araão, para oficiar como sacerdote. Da mesma forma, ele fez também na nova aliança. Então, lá no Antigo Testamento, né, Deus ele escolheu uma família, para que através dessa família, então, tivesse, então, sempre os seus sucessores como sacerdotes. Era, então, escolhida a família de Araão. E nós encontramos aqui que também agora, para oficiar como sacerdote, da mesma forma, ele também fez agora na nova aliança. E contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele que exerce a nova aliança, ou seja, a nova aliança nos nossos dias atuais, nos nossos dias de hoje. Ali essa função era reservada apenas para a tribo de Levi. Lá no passado, era escolhido então, da nação de Arão, foi escolhido a tribo de Levi, porque sempre eles iam então ser o sacerdócio. Sempre o sacerdote era escolhido da tribo de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a família de Arão. Por outro lado, um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar incenso, isto é, de exercer um ministério da oração, intercessão diante do nosso Deus. Então, lá no Velho Testamento, as demais pessoas não podiam fazer isso, queimar o incenso. Hoje, todos nós podemos. Pastor, mas nós não queimamos incenso. Você queima-se. O queimar incenso é a oração. Quando você está de joelho, na presença de Deus, ou de pé, ou deitado, porque a oração não é só de joelho. E a oração de joelho é uma maneira de nós, então, se prostrarmos, se diminuirmos diante do nosso Deus. Mas muitos não podem se ajoelhar, ora em pé, ora deitado, e Deus está realmente recebendo a oração da mesma forma. Pastor, mas deitado? Sim, deitado também. Deus sabe, se você não tem condições de se ajoelhar, de ficar de pé, deitado mesmo, Deus vai ouvir a tua oração. Mas pastor, não pode. Qual a posição que Jonas estava no ventre do grande peixe? Alguém sabe? Não sabemos. Só sabemos que de joelho provavelmente não seria, né? Também não tenho certeza também do que eu estou falando que não estava. Por isso eu estou dizendo, provavelmente não estaria de joelho. Então, por outro lado, debaixo da nova aliança, os cristãos então de agora, os cristãos de hoje, eles são na oração os intercessores. Os cristãos intercedem por aqueles que estão no hospital,
intercedes pelos missionários, intercedes pelos familiares, por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão no trabalho, por aqueles que estão lutando pelos problemas do dia a dia. Os cristãos estão sempre um orando em favor do outro. Essa é a verdadeira queima de incenso. Exercer o ministério de oração, intercessão diante do nosso Deus. E é por isso que a igreja está de pé, por isso que o povo de Deus está de pé, por isso que os obreiros estão de pé, por isso que os missionários estão de pé, porque há o povo de Deus, a igreja de Cristo, intercedendo, orando, buscando a Deus, sempre em oração, na intercessão, em oração diante do nosso Deus. Nação eleita é um povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação, esse povo era representava e deveria ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa, um povo adquirido de Deus. Essa é uma figura muito forte que retrata, como nós vemos aqui, vou ler novamente aqui, que eu me perdi aqui, desculpa. Esta era uma nação santa, um povo adquirido de Deus. Era uma figura muito forte que retrata uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Então, quando nós falamos assim, nação santa, povo adquirido, nós estamos falando de uma igreja de Deus, de um povo escolhido por nosso Deus. Nós estamos falando, então, olhando uma colocação forte, dizendo nação santa, é a nação de Deus. Isso nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando do povo de Deus que estão espalhados pelos canto deste mundo, pelos quatro cantos deste mundo. Estamos falando do povo de Deus. Estamos falando da igreja que é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Então é muito interessante, é muito importante você e eu, nós fazermos parte da igreja de Cristo, sermos membros da igreja de Cristo, porque nós somos a nação santa, que é a igreja de Cristo, a nação do Senhor Jesus Cristo. Ponto 2, o corpo de Cristo. Essa é uma imagem mais forte que representada no Novo Testamento para enfrentar, para retratar a igreja, ou seja, para falar da igreja. Então, como fala corpo de Cristo, é uma palavra metáfora, é uma palavra, uma expressão de palavra que gera uma imagem na nossa cabeça. Se falar o corpo de Cristo, nós lembramos dessa imagem que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja é um corpo de Cristo, mais do que uma organização, é um organismo vivo, analógico da igreja, que é o corpo de Cristo, muito significativo. Primeiramente porque retrata de harmonia, unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está no seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Então, quando nós falamos da igreja, tem que falar dessa forma. A igreja precisa estar assim. A igreja precisa estar tudo bem funcionando, cada um no seu devido lugar, igual nós olhamos para o nosso corpo. A cabeça está no lugar, o nariz está no lugar, a boca está no lugar, os ouvidos estão no lugar, as mãos, olha, cada mão tem os seus dedos no seu lugar. Então, cada um no seu devido lugar e todo no mesmo funcionamento.
Então, é maravilhoso quando realmente as coisas funcionam como deve estar cada um no seu devido lugar, fazendo que as coisas tenham um bom funcionamento. A igreja precisa dessa organização, a igreja precisa desse jeito. Então, nós somos a igreja que é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Ninguém pode querer passar à frente de Jesus sendo a cabeça é Jesus. Então precisamos analisar tudo no seu devido lugar. Então a igreja como corpo de Cristo é mais do que uma organização, ela é mais do que uma instituição. Então nós precisamos lembrar disso, como que funciona o nosso corpo, como deve funcionar também a igreja do Senhor Jesus Cristo. No corpo, tudo está no seu devido lugar. E na igreja? Tem que estar também. Tudo no seu devido lugar, né? Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. O do corpo, todos os membros cooperam. E na igreja? Todos os membros estão cooperando? Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais, todos são necessários. Alguém poderia dizer assim, perder a mão é muito difícil. Mas se ela perder o pé, ela vai dizer assim, perder o pé é muito difícil. Perder um dedo é muito difícil. Perder a audição, perder a visão, ficar mudo, não. Tudo é importante no nosso corpo. Assim, cada um de nós somos importantes também no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio do corpo, assumindo as funções dos outros. Não. Todos os membros têm que estar no seu devido lugar. Nenhum membro pode querer fazer a função do outro. Todos precisam. Como que nós andar com as mãos? Não. Comer com os pés? Não. Só se for alguém que precisa. Alguém que nasce sem as mãos, então eles são habilitados a realmente se alimentar com os pés. Alguém que nasce sem os pés, ele é habilitado, então, andar com as mãos. Mas no normal não pode funcionar dessa forma, né? Então, como nós vemos aqui, que todos os membros têm que estar no seu devido lugar, porque nenhum pode estabelecer o monopólio, dizer que você é melhor do que o outro, porque todos são necessários e o corpo precisa de todos os membros. Um corpo constitui por um só órgão, seria uma monstruosidade. Um corpo constituído por um só órgão. Não tem como, né? Então, é dessa forma que a igreja de Cristo também precisa estar. Cada membro, cada pessoa ocupando o seu lugar, a sua função. E cada um deve realmente fazer a sua função. Nunca esperar pelo outro, né? Como nossos pés não esperam pelas mãos, nossas mãos não esperam pelos pés, assim é cada um de nós também na igreja. Tópico de número 3. Imagem que descreve habitação. Imagem que descreve habitação. Então, santuário de Deus. Primeiro ponto é santuário de Deus. Muitos, embora seja comum,
a igreja participar de uma estrutura arquitetônica. Não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ou seja, quando nós falamos de igreja, às vezes, parece que representa aquela imagem na nossa cabeça do templo, do local físico, das paredes. Parece que representa isso, mas não. O que nós estamos falando de igreja não é isso. Então vamos entender. Muito embora seja comum identificar uma igreja pela sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário de habitação de Deus. É isso que nós precisamos entender, então. A igreja é retratada como um santuário ou habitação e habitação de Deus. Individualmente, cada crente é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Cada membro é o templo do Espírito Santo individualmente. Mas a sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Ou seja, agora estamos falando do templo. Santuário de Deus, o templo, lugar físico. E isso também significa que Deus habita na igreja, ou seja, nesse santuário, nesse lugar físico. Deus habita. Ela é seu templo, o lugar de nós orar, o lugar de nós buscar a Deus, de nós se reunir. Esse é o local físico que às vezes nós criamos uma imagem chamando de igreja, que é o templo. Então, é o lugar onde nós congregamos, que nós oramos, que nós se reunimos para adorarmos o nosso Deus. Então, nesse aspecto, então ela é o templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há de se profanar o templo de Deus. Então, quando nós, sabemos que lá é o templo de Deus, é o lugar onde nós adoramos a Deus, oramos, louvamos a Deus, lá é o templo, não pode ser profanado. O apóstolo Paulo, então, fala disso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Agora, a casa de Deus, a igreja descrita como sendo a casa de Deus, 1 Timóteo 3:15. Esse conceito de igreja, da igreja, como sendo a casa de Deus, é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Então nós precisamos respeitar muito o local onde nós adoramos a Deus, onde nós servimos a Deus, como o templo de Deus, o lugar de nós se reunirmos para adorarmos o nosso Deus. Então precisamos amar a igreja, estar na igreja, buscar a Deus e ter um respeito muito grande pela igreja do Senhor Jesus, né? Como uma casa de Deus, uma igreja forte, formada por família igualmente forte. Eu sempre falo, quando a igreja ela é forte, é porque é formada por família forte. Imagina dentro da igreja um povo relaxado, fofoqueiro, um povo que não tem amor pela obra de Deus, que não tem amor pela igreja. Da onde eles foram formados?
por famílias dessa forma. Mas quando a família é forte, forma também igreja forte. De uma família forte surge um pastor forte, surge um presbítero forte, um obreiro forte, um dirigente de igreja forte, surge pessoas do círculo de oração forte, de uma maneira geral. Então, a igreja é formada por pessoas, mas precisamos entender que temos que pedir a Deus que as famílias se fortaleçam no Senhor Jesus para formar a igreja local, onde todos se reúnem para adorar a Deus e ser um membro do corpo de Cristo, que é Cristo é a cabeça, que é a verdadeira igreja, né? Então, precisamos entender isso. Uma igreja forte é formada por família igualmente forte. O inverso também é verdade. Família fraca torna-se a igreja fraca. Por detrás de muitos problemas sociais está a desestruturação da família. É por causa das causas sociais. Por isso que é importante nós pedirmos muito a Deus colocar no nosso país ou no nosso mundo pessoas que têm coração reto para dirigir o nosso país. Então, precisamos pedir a Deus, não que nós vamos votar nesse ou naquele, porque ele é bom. Não, nós precisamos pedir a Deus para fazer que essa pessoa que está no governo seja uma pessoa que faça aquilo que é agradável ao Senhor. Então, precisamos entender muito. Às vezes nós ficamos revoltados porque esse ou aquele candidato não ganhou. Não, nós não precisamos disso. O que nós precisamos é orar a Deus para que aquele que está no governo, aquele que está no poder, ele seja realmente dirigido pelo nosso Deus, que eles possam realmente fazer aquilo que é da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme, a nação sofre. Então, nós precisamos de pedir a Deus por aquele que está lá no poder, que ele seja realmente governado por Deus para ele governar o nosso país, né? Então, a recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear o seu comportamento social. A palavra nortear para nós entender, é uma maneira de expressar assim que está na direção correta. Guiar na direção correta, está realmente norteando, ou seja, está dirigindo, está guiando para a direção correta, fazendo aquilo que é correto. Então, por isso fala aqui, nortear o seu comportamento social. Terceiro ponto, o privilégio de ser igreja. Agora é realmente para nós entendermos a importância de nós sermos membros da igreja, a importância de nós servirmos a Deus, a importância de nós fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a igreja de Cristo é a instituição formada por salvos, que se relaciona com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Então, se você é essa pessoa, você está fazendo parte do rebanho de Cristo, você está fazendo parte da igreja do Senhor Jesus. E você está fazendo parte porque você tem um relacionamento com Deus. Não é por você ter uma carteirinha de membro, não. É porque você tem um relacionamento com o nosso Deus. Segundo a igreja de Cristo, a segunda. A igreja de Cristo, ela é o quê?
uma instituição formada por pessoas salvas, que exerce uma função de sacerdote diante de Deus, perante o mundo, ou seja, que pessoas que estão no mundo, como diz o próprio Jesus, mas não pertence ao mundo. Ele é um sacerdote do Senhor Jesus. Ele é um atalaia do Senhor Jesus. Então, estar no mundo não é para ganhar dinheiro, não é para ser famoso. Tudo isso faz parte, nós precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos sim, tudo isso. Mas a nossa função nesse mundo, Deus não nos colocou aqui para nós ser famoso, ganhar dinheiro, ficar rico, milionário, não. A sua função, a nossa função de estar aqui é de servir a Deus, agradar a Deus. Por isso, aqueles que fazem isso não prejudicam os outros, faz aquilo que é correto, aquilo que é honesto, e assim por diante. Somos aquela pessoa atalaia de Deus, ou seja, nós somos representantes de Deus entre o povo. Somos os sacerdotes do Senhor. Somos essa pessoa, esse atalaia, que leva a palavra de Deus, que fala do amor de Jesus, que faz que todas as pessoas que estão por perto ou por onde ele está, que realmente precisa servir o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um privilégio do povo de Deus, né? Então, Igreja de Cristo é uma instituição formada por pessoas salvas que exercem uma função de sacerdote diante de Deus perante o mundo. E finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição que Deus habita, vive, ou seja, imagina Deus habitando no teu corpo, habitando em você, vivendo em você. Então, a Igreja de Cristo é assim, é o local, você é o templo do Espírito Santo. Então, Deus habita em você. Então, é um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Às vezes as pessoas têm tanta coisa que ela tem privilégio, mas é tudo coisa passageira, coisa bom. Nós precisamos, então, ter esse privilégio de ser um cristão, de ser um adorador do Senhor, de fazer parte da Igreja de Cristo. Que maravilha, né? Para nossa conclusão nesta lição, aprendemos, através da imagem bíblica, o que a igreja é de importante, o que a igreja é e que importância ela tem. Então, aprendemos isso, aprendemos dessa forma, através da palavra de Deus, do estudo, o que a igreja é e que importância ela tem. Isso é maravilhoso. Outra coisa aqui que nós aprendemos também, são figuras que ajudam a compreender a igreja, tanto nos seus aspectos institucional como funcional. Assim, as imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja. O corpo de Cristo. Quando nós falamos dessa igreja, estamos falando do corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode então melhorar, cooperar para o perfeito fundamento da igreja local. Se eu e você, se cada um de nós compreender melhor a nossa função, a nossa posição, nós vamos se destacar melhor, fazendo o que é correto, fazendo o que é agradável, tanto aos nossos irmãos, como também ao nosso Deus. Fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe poderosamente. Se Deus assim nos permitir, quarta-feira estaremos com a lição de número 3, que tem o seu título, a natureza da igreja. Então, que Deus te abençoe. Vamos agradecer o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite por esse estudo. Obrigado pelos irmãos que estão conosco, por todos que estiveram, por todos aqueles que vão também assistir a Deus esse vídeo, esta live, em outros dias, outras oportunidades que o Senhor lhe preparar.
Assim, ó Deus, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, peço a tua bênção no lar, na família de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação, por estar nos ajudando. Até a nossa próxima live, quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos então na paz do Senhor Jesus Cristo.